Seja muito bem-vindo ao Capital Humano. Hoje vamos falar de capacidades dinâmicas e tentar perceber quais são as competências profissionais mais críticas do futuro. Recebemos Leandro Pereira, CEO da Winning e diretor do mestrado executivo em gestão de programas e projetos no INDEC. Muito obrigada, Leandro, pela sua presença. Obrigado. E há um estudo do Fórum Económico Mundial que refere que 35% das competências profissionais atualmente requisitadas pelas empresas vão alterar-se nos próximos 4 anos. É já amanhã, digamos assim. É isso mesmo. É verdade, e isto obriga a que as organizações de facto olhem para o seu capital humano e percebam que a velocidade a que ele próprio se transforma, evolui e faz a própria reciclagem tem que ser muito em linha com aquilo que são as necessidades do futuro, que é já amanhã, porque hoje em dia, quando falamos de futuro, é essa a perspectiva. Estas competências são competências que não têm, do ponto de vista de base, uma elevada tecnicidade. Estamos a falar muito de soft skills e, portanto, competências na área comportamental. E eu enumero 2 ou 3 que são da máxima relevância, como, por exemplo, a capacidade de resolver problemas complexos. Nós temos a nossa formação, a nossa escola primária, secundária, enfim, etc., universitária, e são poucas as situações em que nós ouvimos um professor ensinar um aluno como é que se resolvem problemas. Este é um ponto em particular muito, muito interessante. Que problemas na prática? Dê-me exemplos. Qualquer tipo de problemas. Falamos de processo, falamos de olhar para uma situação e perceber qual é a melhor abordagem para, do ponto de vista analítico, perceber do que é que estamos a falar, porque é que o que estamos a falar é relevante ou não é relevante, que causas o originam, que tendências é que têm vindo a acontecer em relação a esse mesmo problema, ou seja, ele está a deteriorar, se está a piorar ou está a melhorar, e em função dessa análise, que é normalmente 95% do esforço do processo, a solução é quase como gratuita do ponto de vista do que é que tem que se fazer. Ou seja, a abordagem nesta competência em particular é uma abordagem que, se nós formos a fundo, do ponto de vista analítico, na análise do problema, porque é que ele surge, tanto do ponto de vista endógeno como exógeno, percebemos o impacto que ele tem na organização, então nós estamos preparados para implementar a solução que o resolve. E estamos a falar de qualquer tipo de problema, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista empresarial, a qualquer nível, porque acima de tudo é uma framework de pensamento, do ponto de vista de garantir que quando atuamos, intervimos de forma muito racional e de forma muito objetiva e efetiva, em vez de estarmos a fazer tentativa e erro para tentarmos solucionar um problema que não percebemos a sua causa, por exemplo. E essa é já uma das necessidades mais críticas do futuro. É a primeira. A primeira, número 1. E a número 2? A número 2 tem a ver com uma coisa que é absolutamente importante e relevante nos dias de hoje e na velocidade da mutação do contexto em que vivemos, tem a ver com criatividade. A capacidade de nós nos reinventarmos em permanência, acrescentando o valor ao outro, vivendo para o outro. E quando falo do outro, falo da comunidade, falo da sociedade, falo do colega de trabalho, falo do filho, falo da esposa, enfim. Tanto na esfera pessoal como na esfera profissional, a criatividade é um exercício absolutamente importante porque nós hoje em dia deparamos-nos com uma agressividade de contexto muito forte, nós temos competição em todo o lado e se nós não tivermos diferenciação, aquilo que Michael Porter chama de uniqueness, se não formos únicos naquilo que fazemos, nós temos muita dificuldade em vingar no mercado. E, portanto, quando um cliente chega a nós e olha para nós e diz porque é que eu hei de comprar a este e não hei de comprar a outro, e não há uma proposta de valor diferenciada, ou seja, somos todos iguais, entramos quase num cenário de commodity, nós temos um problema de sobreviver no mercado. E porque, portanto, a verdade é que não somos todos iguais. As pessoas não aproveitam as suas características próprias. Eu diria que muitas delas, de forma consciente ou inconscientemente, o fazem, e aquelas que o fazem de forma mais assertiva são as que vingam no mercado, tanto do ponto de vista de carreira, como do ponto de vista daquilo que é uma área de negócio, uma empresa em si. Mas é muito comum e muito normal que a maioria das pessoas não pense nesta proposta de valor que o seu, digamos, currículo pode apresentar ao mercado. E eu dou 2 ou 3 notas aqui, Sandra, que julgo que são muito relevantes. Eu olho para a minha equipa de trabalho e pergunto-me a mim mesmo, em qualquer situação, em qualquer contexto, qual é a minha proposta de valor? Em que é que eu sou diferente? Porquê é que esta organização me há de contratar a mim?
se eu sair amanhã, qual é o impacto que existe na organização da minha saída? Estas perguntas são muito importantes e, quando a resposta, por exemplo, esta última é o impacto não existe se eu amanhã não estiver cá, então a proposta de valor da minha pessoa é muito baixa, não tem diferenciação. E há muitas pessoas que não fazem claramente um trabalho a este nível de desenvolvimento profissional. Mas pode dar-se o caso também da pessoa não saber vender-se? Com certeza, sem dúvida, porque muito daquilo que nós somos é aquilo que nós comunicamos. E quem não comunica não existe, como sabemos, é daquelas verdades que cada vez mais estão bem conscientes e presentes no mundo das organizações e das equipas. Eu diria que há muita gente que, por exemplo, Sandra, dou-lhe um exemplo muito básico, passamos já para a terceira competência, que é a competência da comunicação e do domínio absoluto da comunicação. Quantas vezes nós temos convites na universidade, com os meus alunos, nas empresas, com as administrações e direções, para irmos para o palco, para apresentarmos um projeto, para liderarmos uma reunião, e quantas pessoas é que se chegam à frente e dizem eu quero fazê-lo, eu quero comunicar ao mundo quem eu sou, quem eu penso. Tem vergonha? E há muita gente com muitas inibições a esse nível e muitas limitações. E isso mata, condiciona, limita e cria um conjunto de barreiras enormes para o desenvolvimento profissional. Mas agora deixe-me fazer-lhe a pergunta ao contrário. Uma coisa é a pessoa que não sabe vender-se, outra coisa é, eu pergunto se as empresas estão despertas para essa questão, porque há muito a tendência para se dizer que ninguém é insubstituível. Sem dúvida. As empresas conseguem dar valor a essas pessoas e perceber que há pessoas que marcam a diferença? Eu diria, Sandra, a maioria das vezes não. Há empresas, e eu diria que as empresas mais bem-sucedidas olham para o capital humano como sendo claramente o seu melhor e maior ativo do ponto de vista daquilo que pode fazer a diferença. Isto leva-nos a temas como a robótica e a diferença do robô para a pessoa, mas deixe de dar-lhe uma nota que as empresas que mais apostam no seu capital humano, na sua diferenciação, no desenvolvimento profissional de um conjunto de competências como esta, resolução de problemas, criatividade e domínio absoluto da comunicação, são absolutamente essenciais. Eu vou-lhe dar um pormenor, Sandra, que para mim e aquilo que nós fazemos no mundo empresarial tem muito a ver com isto. As empresas que não entendem os problemas dos seus clientes, dos seus mercados, são empresas que têm uma oferta obsoleta, que fazem uma coisa chamada push e não pull, empurram oferta para cima do mercado e o mercado não tem apetência, não tem dinheiro, não tem capacidade económica para comprar. Então o domínio da comunicação corporativa a este nível é absolutamente importante. Para enfatizar mais um pormenor, quando nós comunicamos no exercício destes de diferenciação, é absolutamente importante que nós falemos do problema do cliente. Porque é esse problema que eu vou resolver. Eu não vou vender nada, eu vou resolver o problema do cliente. E este pitch de comunicação é absolutamente essencial para que eu, após 10 minutos, ou no elevator pitch de 30 segundos, que se usa muito na comunicação, eu possa, de forma muito assertiva, em muito pouco tempo, ser altamente assertivo e efetivo com a comunicação que eu faço. Por exemplo, com um cliente ou com um conhecido, com um potencial de mercado que eu apanhei no evento. Esta alteração das capacidades, das exigências das empresas nos próximos 4 anos tem muito a ver com a quarta revolução industrial. E há pouco falou na questão da robótica, mas a verdade é que os novos modelos de profissionalização vão estar ligados a ações humanas. Não há aqui um contrassenso, robótica e ações humanas? Aparentemente há, Sandra, mas é muito engraçado e muito interessante perceber que cada vez mais o capital humano está a sofrer um movimento que é um movimento salutar e muito interessante para a contínua criação, a contínua reinvenção, a contínua criatividade. E nós, quando pensamos em robótica, se há a limitação que os robôs têm, é exatamente esta, a capacidade de inovarem, de se reinventarem e de recriarem em contínuo os processos das organizações. Eles são fantásticos e muito melhor que os humanos a repetirem tarefas recorrentes. E nós, humanos, temos investido neles para quê? Para reduzir o custo, nomeadamente massa salarial, em tarefas repetitivas. Mas uma coisa nós não conseguimos, que é pôr esses mesmos robôs a criarem uma nova oferta, a fazerem uma análise, enfim, numa lógica de mercado, de perceber o que é que o mercado, quais são as dores do mercado e então qual é a nova oferta que a organização precisa de desenvolver. Lá está, a reinventarem-se em permanência e os robôs não têm essa mesma capacidade. Não há emoção. Não há emoção. E isso remete-nos para outra necessidade crítica que tem exatamente a ver com a inteligência emocional. É, sem dúvida. A inteligência emocional é, digamos assim, eu diria, uma pérola no meio das equipas de trabalho, das organizações, e quando falha a inteligência emocional,
falha a base dos princípios da relação. E nós vivemos e somos felizes e realizamos-nos não é de forma isolada. É em sociedade, é em contacto, é em pertença de equipa. Quando nós... Há um provérbio africano que eu adoro e que é uma referência na nossa organização e nos nossos clientes: se eu quero ir rápido, eu vou sozinho, mas se quero ir longe, eu vou acompanhado. E, portanto, quando não há inteligência emocional, não há rapport com o outro. O que é isto? Eu não estou a criar um win na outra parte. A outra parte vê que a relação é uma relação de curto prazo, é uma inteligência de curto prazo, é algo que não a favorece. E, portanto, é super importante que quando nós estamos na relação, nós entreguemos valor ao outro, entreguemos e vamos receber a duplicar, a triplicar 10 vezes mais se for. Aqui outra e isso necessidade, é essencial. que é a flexibilidade cognitiva. É, sem dúvida. Porquê? O contexto em que vivemos é um contexto tão volátil, tão incerto, em que nós hoje estamos numa situação, enfim, em que o mercado é este, as dores do mercado são estas, as regras do mercado e do comportamento humano são estas, e olhamos para a geração Y, pós-milénios, olhamos para a nova geração que agora vem os Zs, em que é tudo digital, e nós percebemos uma coisa: os nossos gestores não estão preparados para lidar com estas pessoas, com este novo capital humano. Porquê? Porque eles não viveram e não vivenciaram. É geracional? É geracional. E nós olharmos para as organizações e percebermos que o modelo de processos, de orgânica, de desafios, de gamification que temos nas organizações, esta flexibilidade de adaptação ao novo capital humano é essencial. Não só para dentro, Sandra, como para fora, porque cada vez mais os mercados e os clientes exigem diferente, exigem mais rápido, exigem mais customizado, e se não há esta flexibilidade, e se eu digo, eu sempre fiz assim, agora pedem-me diferente, eu acabei de morrer. E, portanto, deixo de ser alguém que tem e que aporta valor ao mercado. A contínua mudança é essencial e para isso tem que haver flexibilidade. A pensar nas necessidades mais críticas, a Winning vai desenvolver um curso onde se pode treinar exatamente estas competências. Tal e qual, sem dúvida. É o curso Top Skills in 20, foi inspirado, digamos assim, naquilo que foi o estudo do Fórum Económico Mundial, em que apresenta estas competências como sendo as competências que as organizações têm que, de forma muito efetiva nos próximos anos, garantir no seu capital humano. E se não o fizerem, vão ter algo que é absolutamente nefasto e negativo do ponto de vista do movimento da organização. O que é que eu falo em concreto? Falo de um cérebro a querer movimentar-se à velocidade da luz e a visionar claramente a 2 anos e a 3 anos estar num sítio diferente, numa geografia diferente, com uma oferta diferente, e a pirâmide não se move. Porque é grande, porque tem hábitos de mudança que, enfim, ficam presos a muita resistência, a não querer sair da zona de conforto, e as organizações que não movimentarem a sua pirâmide à mesma velocidade a que o cérebro, ou seja, o planeamento estratégico quer fazer, a organização, por melhor intenção que tenha, não faz o ignite dentro da sua pirâmide. E, portanto, tem uma intenção, é como a nossa cabeça quer ir para a esquerda, mas os membros não a acompanham. Ou a velocidade a que se move não é a mesma. E a velocidade em televisão é muito rápida, neste caso o tempo. Quem é que pode frequentar este curso? Quando é que começa? Enfim. Este curso eu diria que nós não temos uma restrição específica de alguém que o queira fazer, porque falamos das competências soft, das competências comportamentais, e falamos de alguém que queira investir assertivamente na sua carreira e ser um profissional a que nós chamamos de alto desempenho. Eu diria que aquilo que nós recomendamos é que seja alguém que esteja a entrar no mercado de trabalho ou que esteja numa situação em que de facto denota que a sua carreira estagnou. Pode ser uma reciclagem. Que pode ser uma reciclagem. E nós, quando olhamos à nossa volta e nos perguntamos porquê que a minha carreira estagnou, porquê que eu não fui promovido, porquê que eu não recebi ofertas de trabalho e de novos desafios, muitas das vezes eu tenho que olhar para mim próprio e perceber o que é que eu não fiz. E isso, por vezes, é exatamente olhar para um curso destes e dizer: preciso de olhar à minha volta e perceber quem eu sou e qual é a minha proposta de valor. Enfim, eu cito António Damasio, que é alguém que para mim é uma grande referência, e faço uma nota: a descoberta do eu a partir dos outros é uma coisa fantástica, deliciosa e às vezes perigosa do ponto de vista psicológico, porque as pessoas não estão preparadas para descobrir esse eu a partir dos outros. E quando eu percebo que a minha carreira estagnou e não percebi porquê, está na hora de acordar e dar este passo. O curso que estamos a falar é um curso de andar à volta de 1.500 euros. Há depois descontos para empresas e para quem quer inscrever. Basta ir ao vosso site, exatamente, quem quiser inscrever-se. E esta informação está toda disponível. E quando é que começa?
Começa em setembro. Em setembro. Em setembro. Portanto, quem quiser ainda vai muito a tempo. Tal e Leandro qual, sem Pereira, dúvida. muito obrigada pela Eu sua é que agradeço. presença Muito obrigado, no Bel. Capital Humano. Ficámos hoje a conhecer as necessidades mais críticas do futuro com Leandro Pereira, CEO da Winning.